E aí, gurizada, hoje eu quero trazer um papo um pouco mais pessoal, quero contar pra vocês a minha experiência, como foi que eu consegui a minha primeira vaga como programador em 2019 e todas as dificuldades que eu passei pra conquistar ela. Em 2017 eu iniciei a faculdade de Ciência da Computação, eu simplesmente iniciei por gostar de jogar jogos, por gostar de computador e acredito que é a realidade da maioria da nossa área. Então eu morava aproximadamente 2 horas da minha faculdade, então eu tinha que pegar um ônibus, me deslocar até a cidade e eu fazia isso praticamente em torno de 3 vezes por semana, que era a quantidade de cadeiras que eu fazia. Então eu fiquei entre 2017 a 2019 nesse processo. No começo da faculdade eu sempre aprendi Java. Eu acredito que algumas das faculdades hoje iniciam com Python, mas na época a gente aprendia Java. Então, desde 2017 a 2019, eu fui aprendendo somente Java, fui entendendo mais sobre a linguagem, e aproximadamente em 2018 eu comecei a tentar um estágio. Só que na minha cidade, eu moro aqui no litoral do Rio Grande do Sul, na minha cidade não tem nenhuma empresa de TI, então eu entendi que eu precisaria ir morar na região metropolitana para tentar uma vaga na área. Foi então que em 2019 eu fiz uma mudança, eu peguei todo o dinheiro que eu tinha, que dava aproximadamente para me manter um ano, então eu tinha de 2019 a 2020 para conseguir me manter e conseguir um estágio na área. Foi nesse ano então que eu comecei a seguir empresas, comecei a falar com o pessoal da faculdade, comecei a tentar estágio em diversos sites, comecei a mudar o meu currículo, comecei a trabalhar melhor o meu LinkedIn. Foi então que apareceu uma oportunidade de trainee na cidade onde eu estava morando. Era o trainee de Progress 4GL, é uma linguagem que eu não fazia ideia que existia na época, então seria um mês fazendo esse trainee, aprendendo com o pessoal da empresa, e após isso teria uma oportunidade de tentar um estágio nessa empresa. Durante esse um mês, a gente recebeu uma ajuda de custo de transporte, então eu admito que para mim foi algo um pouco pesado, mas eu gostei muito na época, porque eu tinha que acordar às 5 horas da manhã, daí eu tomava banho, eu caminhava em torno de 1 quilômetro para pegar o Trenzurb, depois do Trenzurb eu pegava um Uber para aí sim chegar na empresa onde eu trabalhava. Daí após isso eu ia de tarde para a faculdade, ficava estudando lá, voltava para casa e dormia em torno de meia-noite, para no dia seguinte acordar às 5 horas da manhã novamente e repetir o ciclo. O treininho foi basicamente eu e mais em torno de 10 pessoas, então durou esse um mês, e ao final do mês eu recebi a proposta para trabalhar como estagiário. Entramos eu e mais em torno de 5 estagiários. Eu lembro que na época eu era o mais velho, eu era o único que fazia faculdade, os outros estagiários eles faziam curso técnico no Instituto Federal, então eles tinham em torno de 16, 17 anos e eu já tinha meus 20 anos. Eu lembro que era a primeira oportunidade de trabalho deles e eu já tinha trabalhado como office boy na minha cidade, eu tinha trabalhado como auxiliar administrativo, então eu tinha essa certa pegada de trabalho já, mas eles eram a primeira oportunidade. Agora falando um pouco sobre o projeto que a gente ia trabalhar, uma empresa, que é uma empresa de borrachas, eles compraram um portal novo, então a gente ia fazer a integração do sistema antigo com esse portal novo deles. E como eu já tinha uma certa noção de trabalho, eu queria tentar tomar um pouco à frente, até pelo motivo de ser um pouco mais velho. Então eu tentava tomar um pouco à frente, eu organizava mais as tasks, porque na época a gente não tinha um Scrum Master, a gente não tinha toda essa organização, porque a empresa era uma fábrica de TI, então ela tinha diversos outros projetos rodando, então a gente não tinha alguém que liderasse essa organização. E por esse motivo, eu recebi umas oportunidades a mais. O que algumas pessoas podem achar ruim, mas isso ajudou muito na minha carreira e a criar casca. Por esse motivo, eu ia sozinho com o cliente, eu testava muitas coisas, eu participava de muitas calls com o cliente. Então imagina, eu, estagiário, com em torno de 3 meses de experiência, sentado em uma sala com mais 5 a 10 clientes, então eu tinha que testar, se desse bug eu tinha que arrumar, e eu tinha certa pressão, onde eu tinha que entregar algo naquela hora. Isso foi algo que criou muita casca pra mim. Muitas pessoas realmente não vão concordar, acham que é muita pressão, acham que não é certo, mas eu acho que foi algo que criou muita casca pra mim e eu agradeço muito por ter tido essa oportunidade. O estágio durou 6 meses, então foi de julho de 2019 a fevereiro de 2020, e após o final eu recebi uma proposta para ser efetivado na empresa. Então ao final do meu contrato de estagiário eu precisei tirar alguns dias de férias para concluir o contrato, e após isso eu ia iniciar como efetivado. Eu acabei dando o azar, ou sorte, entenda como quiser, que no meu último dia de férias, no caso, quando eu ia começar a trabalhar como efetivado, simplesmente estourou a pandemia e eu troquei o trabalho presencial
para o trabalho remoto. Então eu saí da cidade onde eu estava e eu voltei para a cidade dos meus pais trabalhando remotamente. E a partir de março de 2020 eu comecei a trabalhar totalmente de forma remota. Embora eu tenha recebido propostas para voltar para o presencial, porque a primeira empresa onde eu trabalhava, ela tinha a área de fábrica de software e a área de terceirização. Eu sempre trabalhei com a fábrica de software e apareceu uma oportunidade na área de terceirização para trabalhar com uma empresa de bebidas da nossa região. É uma empresa muito grande aqui no nosso estado e eles estavam trabalhando presencialmente na pandemia. Eles ficavam instalados lá na cidade onde ficava a minha faculdade. Então eu aceitei a oportunidade pelo simples motivo de que eu ia ganhar uma experiência a mais, eu ia conhecer gente nova e acabei recebendo um aumento. E em paralelo a isso, eu quero fazer uma comparação em como o mercado está nos dias de hoje. Toda etapa onde eu subi um degrau na minha carreira foi por ter aumentado a minha exposição, seja quando eu consegui o estágio, quando eu fui efetivado ou quando eu recebi o meu primeiro aumento. Se em 2019 eu ficasse morando com os meus pais e não tivesse me mudado para a cidade onde eu consegui o meu estágio, dificilmente eu teria conquistado a minha primeira vaga. E durante o meu estágio, se eu não tivesse liderado o time, se eu não tivesse ido sozinho no cliente, se eu não tivesse organizado as questões do time, dificilmente eu teria sido efetivado. E durante a minha efetivação, se eu não tivesse aceitado aquela vaga presencial, dificilmente eu teria recebido um aumento e recebido uma oportunidade tão boa para estar onde eu estou hoje. Concluindo o paralelo que eu queria fazer, o mercado de 2019 e 2020 para cá não mudou completamente. Porque ainda para tu conseguir a tua primeira oportunidade, tu precisa aumentar a tua exposição. Na minha época, aumentar a exposição era se mudar para cidades e começar a seguir o pessoal para aí sim conseguir a primeira vaga. E nos dias de hoje, para tu aumentar a exposição, tu precisa aparecer mais para os recrutadores para aí sim tu conquistar a tua primeira oportunidade. Porque hoje existem milhares de programadores que ficam simplesmente mandando currículo para a vaga e criando clone do Netflix. Agora, programadores que têm uma grande exposição e mostram seu trabalho, existem pouquíssimos. E normalmente são esses que conquistam as melhores vagas. Se tu tá iniciando na área da programação, eu vou deixar no primeiro link da descrição um vídeo, onde eu falo como tu vai conquistar a tua primeira experiência e como tu vai utilizar isso para aumentar a tua exposição e conquistar a tua primeira vaga. Se tu ficou até aqui, eu peço que tu se inscreva no meu canal e deixa a tua opinião no comentário, se tu concorda ou se tu discorda de mim. Tamo junto.